Estamos de volta, eu acho que agora vai, vamos tentar. Muito boa noite, muito boa noite. O tema de hoje, a importância da devolutiva no processo de orientação profissional de carreira. Eu vou dar uma estruturazinha de como é que eu faço as minhas devolutivas, mas basicamente eu quero falar da importância da devolutiva no processo de orientação profissional. Por que é importante você dar devolutivas, não devolutiva, mas devolutivas ao longo do processo de orientação profissional? Muitas vezes o profissional trabalha durante 6, 8, às vezes 10, talvez mais de 12 sessões com o seu orientando e ele deixa para dar uma devolutiva só lá no final do processo, e isso, na minha visão como orientador, na visão de alguns orientadores profissionais na atualidade, isso não é uma questão muito positiva para o processo. É importante você dar várias devolutivas ao longo do processo, de dar várias devolutivas ao longo do seu processo de orientação profissional, ao longo do seu trabalho como orientador, como orientadora profissional. O que é então esse processo de devolutiva? É basicamente você devolver ao seu paciente, ao seu cliente, no nosso caso ao nosso orientando, aquilo que ele nos entregou, aquilo que ele nos mostrou a partir das técnicas, a partir dos testes, a partir das atividades que nós estamos fazendo com ele ao longo do processo. É o momento de darmos a ele os nossos feedbacks, é o momento da gente dar para ele aquilo que ele precisa saber sobre o seu processo de escolha profissional, sobre o seu processo de desenvolvimento profissional. Então a devolutiva não é simplesmente um momento único ao longo do nosso trabalho de orientação profissional. A devolutiva devem ser várias devolutivas ao longo do seu trabalho, como eu disse, seja 6 sessões, 8 sessões, 12 sessões, que seja, você tem que trabalhar com várias devolutivas ao longo do seu trabalho. Então é o momento de você apresentar ao seu orientando aquilo que você está percebendo sobre ele e aquilo que ele vem mostrando ao longo do seu trabalho, ao longo ao longo do processo dele de escolha profissional. Nesse momento é importante uma coisa. Quando a gente vai apresentar os resultados ao nosso orientando, seja no meio do processo, seja no começo do processo, ou seja no final do trabalho de orientação, nós temos que ter em mente o seguinte: a devolutiva não é uma devolutiva pela devolutiva. Nós não temos que apresentar um feedback pelo feedback. Ela tem que basicamente ser apresentada de forma que a gente mostre aqueles resultados que são construídos ao longo de técnicas, ao longo de testes, ao longo de atividades, mas esses resultados, essa apresentação que a gente faz para os nossos orientandos, ela deve ser uma apresentação propositiva, ou seja, nós temos que fazer proposições aos nossos orientandos, propor algumas atividades, algumas tarefas para que ele evolua no seu processo, seja de escolha profissional, seja no seu processo de desenvolvimento profissional. Um processo de início de escolha profissional, sua primeira escolha, início de carreira, né? Sua primeira escolha profissional. Quando ele apresenta os seus interesses profissionais, você tem que mostrar a ele o que serve, para que servem aquelas informações que ele te deu. Então, por exemplo, como é que ele te dá essas informações? Ele te dá essas informações seja falando, ele te dá essas informações por meio de escrita, por meio dos testes. Você tem que mostrar para ele o que ele pode fazer com aquelas informações. A devolutiva, então, você dar esse feedback significa você apresentar para ele algumas saídas para aquele conhecimento que ele já tem sobre ele mesmo, ou não, aquele conhecimento que ele não tinha sobre ele mesmo antes de fazer aquela atividade com você. Então veja só, quando eu, no trabalho de primeira escolha, mostro para o meu orientando que ele tem um perfil investigativo, um perfil social, um perfil empreendedor, um perfil convencional, um perfil artístico, eu preciso dizer a ele o que serve, a que serve aquele perfil. Se o perfil simplesmente dá lá o perfil social e artístico, eu não tenho que só apresentar isso e mostrar profissões correlatas àquilo. Eu preciso mostrar a aplicabilidade daquilo no dia a dia da vida dele. Como é que ele pode perceber aquilo no seu dia a dia? Como é que eu percebo
os resultados dos testes no meu dia a dia? Como é que eu percebo os resultados das técnicas no meu dia a dia? Então, por exemplo, muitas vezes a gente tem de autoconhecimento e às vezes a pessoa ela faz o processo de orientação profissional e ela precisa de autoconhecimento para escolher a sua profissão. E aí ela coloca lá, por exemplo, leitura, como por exemplo assistir filme, fazer exercício físico, coisas do tipo. E aí são coisas simples que ajudam ela a ser um pouco mais saudável, por exemplo, ajuda ela a passar pela vida de uma forma mais tranquila e que não vai ajudar diretamente no processo de escolha, mas que vai ajudar ela a viver um pouquinho melhor e que vai ajudar ela a fazer uma escolha mais leve, mas não de forma direta, e que você pode a partir daquela técnica para que ela então consiga fazer aquelas coisas que ela gosta, mas não faz. Muitas vezes nós aplicamos a técnica, seja gosto e faço, seja autorretrato desenhado, seja frase incompleta, seja o quadro das expectativas, qualquer técnica que a gente aplica lá no processo, a gente aplica, guarda a questão que nós temos que entender que no processo de orientação, pelo menos um processo mais qualitativo, um processo que vai mais aprofundando com a pessoa, atividades, propor alguma coisa ao longo daquela atividade com o nosso orientando. Não posso esperar chegar à última sessão para dar a devolutiva. Entendam, devolutiva serve para eu dou o resultado para o meu orientando, seja de qual parte do processo for, e aí eu proponho para ele coisas diferentes e eu converso com ele sobre essas proposições. Toda devolutiva, seja devolutiva parcial, seja devolutiva final, ela deve ser devolutiva propositiva. O que é uma devolutiva propositiva? Uma devolutiva com um plano de ação. Quando eu faço uma devolutiva com um plano de ação, eu estou qualificando o processo de escolha profissional do meu orientando fora da sessão. Então veja só, se o meu orientando ele não tem noção do mercado de trabalho, e aí eu percebo isso ao longo de um teste, ao longo de uma conversa com ele, o que eu tenho que propor para ele? Eu tenho que propor a ele atividades práticas, atividades que o faça fazer pesquisas sobre o mercado de trabalho. Mas não é simplesmente falar, olha, você tem que pesquisar mais sobre o mercado de trabalho. Não, eu tenho que dar o site que ele tem que entrar, eu tenho que falar as informações que ele tem que buscar e muitas vezes eu tenho que chegar com parte dessas informações e dividir as tarefas dizendo o seguinte para ele, olha, eu busco essas informações e você busca essas. Ou então, eu percebo lá na aplicação do teste EAEP que a pessoa não tem muito bem desenvolvida a questão da autoavaliação, que é autoconhecimento. Eu tenho que dar uma devolutiva sobre esse teste para o meu orientando, mas eu tenho que propor atividades que promovam essa autoavaliação, a capacidade de autoavaliação, capacidade de autoconhecimento. Se eu faço um teste de interesses, por exemplo, e dá lá interesses pelas ciências humanas e sociais, então eu tenho que ajudar esse meu orientando a se localizar nas profissões, no mundo do trabalho, a partir daquele seu perfil de interesses. Não simplesmente chegar lá no final tentando encaixar em uma profissão. Eu tenho que ajudar ele a se encontrar dentro do mundo do trabalho, em algumas profissões ou em algum campo, em algum ambiente de trabalho que seja social e humano, por exemplo, das humanas e sociais. Não necessariamente eu vou ficar processos acontecendo que o orientador fica ansioso junto com o seu orientando em dar um nome de profissão no final para o seu orientando. E esse não deve ser o nosso principal objetivo. É um objetivo do processo, é um objetivo necessário no processo de orientação, mas nós não devemos nos prendermos a isso de ficar, olha, tem que ter um nome de profissão no final do processo, lá com 3 coisas a mais. Primeiro, capacidade de tomada de decisão. Segundo, capacidade de busca de informações profissionais. Terceiro, capacidade de se conhecer melhor. Capacidade de desenvolver o autoconhecimento melhor. Então, eu sempre trabalho com 3 objetivos na orientação profissional. Esses 3 objetivos são o objetivo de informação, o objetivo de autoconhecimento e o objetivo de tomada de decisão. Ao longo dos processos de devolutiva, todas essas devolutivas que a gente vai fazendo ao longo da orientação profissional, eu tenho que ajudar a alcançar esses 3 objetivos. Como é que eu faço isso? Com proposições, com planos de ações, com vários planos e várias ações
ao longo desse trabalho de orientação profissional. Como é que você estrutura, então, essa devolutiva, pensando numa devolutiva final, né? Não numa devolutiva parcial, não numa devolutiva que a gente pensa ali falando de autoconhecimento, depois de informação e depois de tomada de decisão. Naquela devolutiva final, a gente tem que pensar o seguinte: essa devolutiva final vai servir para quê? Ela vai ajudar o me orientando. A primeira coisa da devolutiva é você passar as informações ao seu orientando, é você dar a ele as informações necessárias que vocês coletaram, que vocês produziram ao longo do processo. Depois, você vai dialogar com ele, discutir com ele sobre essas informações. Ver qual é a visão que ele tem, qual é o sentimento que ele tem, quais são as emoções que ele tem, que ele expressa sobre aquelas informações. Depois vocês vão... Então veja só, se você caminhou ao longo do processo e você percebeu que o seu orientando está pronto para fazer a escolha e você dá essa devolutiva, você não vai simplesmente dar uma devolutiva de qualquer forma. Você vai dar uma devolutiva mostrando para ele, olha, você está pronto para fazer a escolha por causa disso, disso, você veio apresentando isso em tal momento do processo, em tal teste, em tal técnica, em tal atividade. Isso vai ajudando o orientando a ganhar a autoeficácia, capacidade para a tomada de decisão, para a escolha profissional. E aí, quando eu falo que tem que ser uma devolutiva propositiva, uma devolutiva que tenha plano de ação, você apresenta ao seu orientando todos os resultados que vocês construíram ao longo do processo, isso falando na devolutiva final, e aí você pode falar para ele, a partir dessas informações, o que é que você tem a me dizer? Qual é a sua dúvida? Qual é a sua questão? O que é que você pensa em fazer com essas informações a partir de agora? E aí o importante será que o seu orientando, com a sua visão de orientador, será que ele utilizou bem as informações que foram construídas, elaboradas, coletadas ao longo desse processo? Será que ele utilizou bem as informações que nós levantamos a partir das técnicas e dos testes? O seu olhar de orientadora, o seu olhar de orientador vai poder dizer se o seu orientando de fato está pronto ali para sair da sua sessão e fazer uma escolha ou crescer profissionalmente, se desenvolver profissionalmente. E aí, caso você perceba que não, você volta naqueles pontos que não foram pontos, não ficaram satisfatórios ao longo do processo de orientação. Por isso eu vejo muito a necessidade de você fazer várias devolutivas para que essa última devolutiva seja simplesmente um fechamento do processo. E aí, principalmente quando é adolescente, fica sempre aquela questão, chama os pais, não chama os pais? Eu dou um documento que corre muito, as pessoas, os alunos dos meus cursos, eles me perguntam muito, os alunos da faculdade me perguntam, dou documento, não dou documento, chama os pais, não chama os pais? Você tem que ver o contrato que você fez com aqueles pais. Se você falou no início do processo, que vai chamar ele no final do processo para falar sobre esse processo, como é que foi, você tem que chamar. Você contratou o que com os pais? Que vai chamar somente se precisar? Então, você chama somente se precisar. Se você contratou que obrigatoriamente vai chamar no final da última sessão, você tem que chamar os pais. Tem que enxergar que o processo começou no primeiro contato que você fez com os pais. Se você contratou lá com eles atrás que vai chamar no final, tem que chamar. E aí como é que você prepara essa sua devolutiva? Primeiro, você prepara com o seu orientando o que pode ser dito, o que não pode ser dito, o que deve ser levado ao orientando, o que não vai ser levado ao orientando, aos pais, o que do orientando vai ser levado aos pais, o que não vai ser levado aos pais. E aí você escreve esses pontos importantes ali, e aí depois você chama os pais e conversa sobre aquilo que pode ser falado, aquilo que não pode ser falado. Alguns resultados de técnicas e testes eles podem ser falados para os pais, explicados por que chegou naquele resultado. Às vezes os pais chegam com uma perspectiva, com uma ideia de que o filho tem que escolher uma profissão mais tradicional, uma profissão que seja medicina, engenharia, direito, psicologia, odontologia. E aí o filho vai e escolhe uma profissão que é um pouco na contramão do que os pais estão querendo naquele momento. E aí você precisa mostrar como é que foi construída aquela escolha profissional
junto com o filho, junto com a filha. Você tem que apresentar com dados reais para os pais como é que vocês chegaram àquela informação, àquela tomada de decisão com o filho dele, com o filho dela. E aí, veja só, isso você pode ir fazendo com os pais também várias devolutivas, se você quiser. Eu acho que atrapalha um pouco o andamento do processo, mas se você quiser, você pode ir chamando os pais ao longo de algumas sessões para ir conversando, tirando dúvidas e etc. Mas na minha visão, eu acho que ele dá uns cortes assim no processo, a não ser que seja necessário. Uma coisa importante, você tem que pensar o seguinte: dou documento, não dou documento. Se você for dar documento, você tem que ter uma estrutura de documento, que seja um documento que não apresente informações de mais nem informações de menos, que seja um documento para os pais e que leve as informações necessárias para que aqueles pais se sintam seguros da escolha profissional dos filhos, tá bom? A Luísa está me perguntando aqui: boa noite, Vinícius, fiz uma devolutiva final e o orientando já chegou à sessão com um plano de ação em cima da tomada de decisão dele. Perfeito, a Luísa é uma aluna do meu curso, inclusive, e a devolutiva, quando é feita desse jeito, que o orientando chega com o plano de ação, significa que o processo deu certo, porque o orientando ele tem que ir construindo a sua tomada de decisão, o seu plano de ação ao longo de todo o processo. Significa que vai ficar para sempre naquela escolha que ele fez, naquelas decisões que ele tomou ali com você? Não necessariamente, mas significa que aquele processo, naquele momento, deu certo. Por quê? Porque ele foi tomando as decisões devidas ao longo daquelas atividades que você propôs. No final, ele conseguiu tomar a decisão e criar planos de ações, né? Vários planos ali de ação, como a Luísa acabou de depois. Então, pensando na devolutiva, é muito importante que a gente não faça uma única devolutiva. Nós devemos construir várias e várias devolutivas ao longo do processo para ir orientando capacidade, possibilidade de agir frente àquilo que ele vai construindo ao longo do seu processo de orientação profissional. Quando nós chegamos no final do processo, essa devolutiva ela deve ser uma coisa quase que natural do processo, tá bom? Como a Luísa acabou de falar aqui pra gente. Nós não podemos esquecer disso, tá bom? E não se esqueçam de uma coisa. Quando você trabalha com adolescente, os pais, muitas vezes, eles vão pedir as informações. Você tem que ter uma forma de apresentar essas informações para acalmar os pais, para acolher esses pais, não que sejam informações simplesmente soltas. Muitos laudos finais, relatórios finais de orientação profissional, eles apresentam o nome dos testes, os resultados dos testes, e isso não faz diferença nenhuma na vida dos pais. Você tem que construir aquele caminho, aquela resposta que você deu ao filho dele, à filha dele, tá bom? Isso é muito importante. Pensando nesse processo com o adulto ele tem que chegar no final do processo já com atividades de engajamento com a própria carreira, com atividades exploratórias, no caso da exploração profissional para alcançar resultados, atividades de estabelecimentos, atividades que possam mostrar que aquele processo fez algum tipo de diferença, que aquele processo valeu a pena para o seu orientando, tá bom? Como é que você mede isso? Você mede conversando, você mede dialogando, você mede aplicando testes, aplicando técnicas, se você assim preferir, para ver se de fato o orientando está preparado ou não para tomar aquela decisão que ele tomou, que ele está para tomar, tá bom? Bom, deixa eu ver na minha colinha se eu deixei de falar alguma coisa. Eu acho que não. A devolutiva ela serve então para duas coisas, né? Para a gente finalizar, para propor algum tipo de ação e também para dar o feedback final do que você percebeu, do que o orientando percebeu e juntar essas duas informações e criar essas atividades de evolução profissional, tá bom? De crescimento profissional. É isso aí, minha gente. Se vocês tiverem alguma questão, alguma dúvida, podem mandar aqui para mim quando vocês quiserem. Mandem nos comentários desse vídeo no IGTV. Mandem também no meu direct. Mandem nas caixinhas de perguntas, porque esses temas aqui dessas lives estão surgindo nas caixinhas de perguntas. Muitas vezes as pessoas mandam até mesmo no WhatsApp
e aí eu vou criando conteúdo aqui para vocês, tá bom? Eu estou muito feliz com a participação de vocês, muito obrigado pela presença. E se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem saber, podem entrar em contato comigo, tá bom?